Revista Brasil TVT conversa agora com Karina Calife, que é médica sanitarista. Boa noite, doutora Karina Calife. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutora Karina Calife, esta nova onda que vem de contaminados na Europa pela Covid-19, o que a gente pode entender? Pode ser já uma quarta onda chegando por aí? Sim, Cosmo, a gente tem chamado ela de quarta onda, especialmente a quarta onda dos não vacinados, que tem se chamado, né? Porque nesses países todos, o que a gente tem de diferente para o Brasil é que são lugares que você tem o menor número de vacinados. Então, mesmo na Alemanha, que você tem em torno de 65% a 70% de vacinados, a maior parte das pessoas que estão se infectando são esses 30% a 40% que não estão vacinados. Isso significa quase 17 milhões de pessoas. Então, a gente diz assim, é só 30% que não estava vacinado, mas é muita gente. Nos outros países que você colocou, então, Ucrânia, enfim, alguns outros locais, a gente tem menos de 30% da população vacinada. Então, é essa quarta onda que a gente está chamando, aquela quarta onda com a circulação dos vírus, com a diminuição das medidas, né, de distanciamento e de cuidado, de uso de máscaras, e também os não vacinados, especialmente. Professora, ainda sobre isso, a senhora mencionou alguns outros países, eu me lembrei da Rússia, né? 3 em cada 10 da população já realmente se vacinou, porque existe até uma desconfiança com relação às vacinas ofertadas e o movimento antivacina, claro. E na Romênia, que também acho que chega a um pouquinho mais de 40%. Eu queria saber o quanto essa experiência dos números, a gente está vendo com os números que a vacina funciona. Como que a gente aqui no Brasil pode fazer essa leitura? Aproveitar isso que está acontecendo na Europa para tentar evitar que isso aconteça aqui também. Eu acho que essa é a questão mais impressionante e importante, porque a gente tem essa oportunidade de olhar o que está acontecendo na Europa, em alguns outros países, até nos Estados Unidos também, e aprender com isso. Como você colocou, esse número de vacinados que a gente tem, que é algo em torno de 40%, é muito distante daquilo que a gente acha o mínimo razoável, que é algo em torno de 80% a 90%. Mesmo nesses lugares que tem um percentual maior, quando você diminui e flexibiliza, por exemplo, o uso de máscara obrigatório, né, passaporte de vacina, quando você não tem isso, tem tido uma ampliação dos casos. Então, o que é que a gente precisa ver? Por que o Brasil está no melhor momento epidemiológico que já esteve desde o começo da pandemia? Hoje a gente pode dizer isso. Claramente por conta da vacinação e dessa resposta importante que a gente tem tido à vacinação no nosso país. Então, o que a gente pode aprender? Precisamos vacinar todo mundo, precisamos vacinar com as 2 doses, quando possível, e na população que tiver esse direito, a terceira dose, que vai chegar ao que a gente chama de booster, né, que é essa vacina, vamos dizer assim, de reforço. Ela precisa ser feita, especialmente nos idosos, nos profissionais de saúde, já começou a ter a programação de ser feita em outras faixas etárias. Então, eu acho que é esse o aprendizado. A vacina funciona, a vacina é fundamental e faz toda a diferença. Mas ela sozinha não dá conta daquilo que a gente precisa fazer por enquanto ainda. E essa é uma pandemia que a gente não tem certeza de tudo que vai acontecer. Então, o que a gente espera é algo em torno de 80% de vacinação como algo mais seguro. Mas é uma coisa nova. Vamos ver, talvez a gente precise até de um pouquinho mais que isso, ou a gente vai conviver com a necessidade ainda de alguns cuidados, especialmente em ambientes fechados, que é como se transmite, né? Que são os aerosóis, pelos aerosóis. Doutora, a minha pergunta agora vai no seguinte sentido. No começo da pandemia, era desespero total, muitos não sabiam como lidar com essa questão, porque era tudo muito novo. E depois de um ano, uma esperança, né, que era as vacinas, os imunizantes chegando. E a Europa, com o seu bloco especificamente, tinha muitas doses de vacina disponível para a sua população. Os países europeus mais desenvolvidos, tudo bem, os menos desenvolvidos, mas tinha vacina para o continente. O que explica essa baixa adesão em alguns países da Europa, já que a gente subentende que tinha um número de imunizantes suficiente para que não acontecesse o que vem acontecendo agora, doutora? Acho que tem 2 questões importantes. Uma é esse movimento anti-vax que a gente tem colocado em alguns lugares. As pessoas não têm esse padrão. A outra coisa é não ter uma política pública consolidada, reconhecida, em alguns lugares sim, aí esses lugares são os que têm maior índice de vacinação.
mas vários deles não têm uma política como o nosso Sistema Único de Saúde, como o SUS, que tem essa história, né, de um PNI, de um Programa Nacional de Vacinação, muito potente. A gente não tem, a nossa adesão no Brasil é muito grande. Então, nesses locais, eu acho que aconteceram várias coisas. Porque você pega os Estados Unidos, por exemplo, Cosmo, você tem diferença entre os estados. Então, isso tem a ver com a política também, a política do negacionismo, né? Então, nesses lugares em que ganham os candidatos, eu vou chamar de piores, mas a gente pode chamar dos negacionistas, né? Os mais difíceis. Então, esses lugares você tem menos vacinação. E foi por aí que começou. A mesma coisa nos países da Europa. Então, são nesses bolsões, ou de faixa etária, ou de alguns locais, regiões especificamente, que a gente tem tido um aumento dos casos. Porque, por isso, repito para dizer para vocês, a gente tem chamado da quarta onda, que é a onda dos não vacinados. São essas pessoas que têm agravado e ido para hospitais. Claro que outras pessoas podem se infectar, mas, normalmente, elas têm um curso muito mais benigno da doença, né? Muito mais leve. Certo. Professora, nessa fala da senhora, eu acabei pensando sobre essas medidas regionalizadas. E aí me veio à cabeça a questão das máscaras. Tem muitos locais que já estão flexibilizando, existe um temor de algumas pessoas sobre locais fechados. Qual seria a orientação mais adequada neste momento? Olha, nesse momento, a gente está num momento um pouco mais favorável, então, que claro que é um momento que você começa a encontrar um pouco mais, amplia, e não ser só mais as pessoas só da sua casa, do seu domicílio, mas ainda assim com muito cuidado. O que a gente tem orientado? Ambiente aberto, que você tem sol, ou que você tem uma possibilidade de grande distanciamento, eventualmente ficar, contanto que não tem aglomeração, né? Com distanciamento e aberto. Você pode ficar já sem, em alguns momentos desses, sem a máscara, aí é uma coisa. Uma outra coisa é ambiente fechado. Não dá para a gente liberar máscara em ambiente fechado, né? A minha orientação é, não estamos no momento de liberar a máscara. Eu acho que a gente deveria ter medidas. Por exemplo, esses dias eu estava contando, eu fui para a Bienal. Você chega na Bienal, o que tem lá é uma medida de temperatura. Muito mais eficaz seria pedir um comprovante de vacina, um passaporte vacinal e garantir que isso sim eles estão fazendo, a obrigatoriedade da vacina. Isso é o fundamental. Não dá, a gente não está no momento, é super cedo para a gente flexibilizar o tanto que estamos flexibilizando. Por quê? Porque mesmo que quem esteja se contaminando mais, infectando, mais agora, sejam os não vacinados, se começa a rodar, né, o vírus nesse grupo, a gente pode ter novas variantes, e essas novas variantes podem não responder, as vacinas podem não responder tão bem a essas variantes novas. A senhora tocou no ponto, doutora Karina, que é muito importante. Por que eu falo que é muito importante, Maria Tereza? A gente está vendo os exemplos da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Muitos países da Europa, inclusive os países que estavam mais avançados com a vacinação, começaram a flexibilizar, né? E aí o uso de máscara e tudo mais. A gente aqui no Brasil está chegando numa época festiva, de final de ano. E as pessoas querem, porque querem, final de ano, Natal, enfim, praias. Doutora, que conselho a senhora daria neste final de ano para os brasileiros, para os nossos telespectadores da TVT que nos assistem aqui, nos ouvem na Rádio Brasil Atual, para esse momento tão delicado? Tem uma esperança aí no fim do túnel, muitos brasileiros não atendendo e não ligando porque o presidente fala a respeito das vacinas, muitos já foram se vacinar, mas muitos insistem ainda em querer não usar mais máscara e querer aglomerar. Que recado a senhora daria para essas pessoas? Bom, primeiro, vacinem-se, vacinem-se, vacinem-se e não escutem esse tipo de coisa. A vacinação é o que a gente tem hoje de mais potente para responder à pandemia. Em segundo lugar, em ambiente fechado, use máscaras. Precisa usar máscara, não dá para a gente estar sem máscara ainda, não é um momento de liberar, mesmo que a gente chegue, como no Rio, a 75%, vamos ter parcimônia. Em relação às festas de final de ano, o ano passado a gente dizia, olha, se você quer ter um próximo ano com as pessoas que você ama, não encontre esse ano. O ano passado eu dizia, mantenham-se só com o núcleo familiar, com quem mora na mesma casa. Eu acho que nesse momento epidemiológico que a gente está, dá para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais ampliada, encontrar com um grupo familiar um pouquinho maior. Mas quando eu falo maior, eu penso em alguma coisa entre 10 pessoas, sabe? Com algum cuidado, sabendo que as pessoas, né, se cuidaram antes. Se você tem um idoso ou alguém que não pôde tomar vacina, aí tem que testar. São vários cuidados que eu acho que a gente precisa ter.
Aglomeração do tipo Réveillon, eu como boa pernambucana que adoro o carnaval, não perco um ano nenhum, digo que esse ano ainda não é momento de carnaval, então eu acho que, apesar da gente ter um momento muito melhor para frente, se a gente tiver vacinas e esses cuidados, a gente tem uma possibilidade de cada vez mais estar com a situação, vamos dizer assim, endêmica, como aconteceu com a H1N1. Mas a gente ainda não tem certeza disso, porque ao olhar para a Europa, como vocês falaram, como a Maria Tereza trouxe, como você trouxe, Cosmo, a gente tem que aprender. E o que é que a gente aprende? Baixa vacinação, flexibilização, não uso de máscara, vai voltar. A gente começa a ter casos de novo, não tem jeito, não tem segredo por enquanto. Né? E é muito complicado você tirar um hábito para tentar retomar depois, né, Sim. doutor? Enfim, ainda sobre... A gente está insistindo bastante nessa questão da vacinação por causa da notícia da Áustria, que, enfim, as autoridades decretaram, portanto, a partir de amanhã, o lockdown total, né? Total, e a obrigatoriedade de vacinação da população a partir de fevereiro do ano que vem. Isso tudo me faz pensar no seguinte, e aí é essa pergunta que eu lanço agora para a senhora, doutora. A vacinação como pactuação coletiva, porque existe sempre essa discussão muito forte, inclusive entre os negacionistas aqui no Brasil, de ninguém pode me obrigar a tomar vacina. Tudo bem, pera um pouco. Tá bom, a gente não vai te obrigar a tomar vacina, mas então você não sai de casa. Como que a gente consegue colocar, mensurar essa coisa do direito público e privado, né? Enfim. Eu acho que é exatamente o que você está trazendo, Maria Tereza. Existe um pacto coletivo. A vacina não é uma medicação que eu tomo para diminuir um afeto. É um insumo que a gente vai fazer uso biológico que vai proteger a mim e aos outros, porque assim a gente deixa de circular. Uma pessoa que diz eu não quero me vacinar, tendo condição, porque existirão algumas pessoas, muito raramente, que não poderão, mas essas que podem, não é uma escolha individual. É a mesma coisa que você dizer assim, eu posso beber e dirigir. Eu não posso beber e dirigir. Se eu beber e dirigir, eu posso bater o carro e matar alguém que estava lá tranquilamente. Então, eu concordo com você. A gente tem falado isso entre os pesquisadores, entre as pessoas que estão no enfrentamento da pandemia. Ninguém vai vacinar compulsoriamente, pegar alguém e colocar uma vacina. Mas as pessoas que não se vacinam, elas não podem ir para o cinema, elas não podem ir para restaurante fechado, não dá para entrar em exposições, não dá. Então, é isso. Você é livre para não vacinar, mas aí você fica na sua casa, e a gente tem que fazer isso enquanto política pública. Não dá para a gente deixar isso aberto. Isso é uma coisa dos governos. Os governos precisam passar. Eu sou extremamente favorável nesse momento. Inclusive... Ai, desculpa, professora Sara. Não, inclusive, só frisando isso, eu não sei exatamente qual autoridade austríaca, mas fez uma fala muito contundente dizendo isso, dizendo, eu sou contra, por princípio, você obrigar algo a alguém, só que existe uma realidade que se impôs. Então, o momento é esse. Enfim, Cosmo. É verdade. Doutora, vamos falar um pouco agora de notícias esperançosas, mais esperançosas, né? Essa semana a gente teve notícias aí de coquetéis antivirais, da Pfizer, da AstraZeneca também, que previne aí, que ajuda a combater a Covid-19 em mais de 80%. O que a senhora pode falar pra gente dessas novas drogas que estão aparecendo e surgindo? Primeiro que são avanços, né? E é para isso que existe a pesquisa, os ensaios clínicos, cuidadosos, que a gente chama randomizados, duplos cegos, ou seja, são medicações que foram feitos os ensaios clínicos com todo esse cuidado, né? Acompanhado por comitês de ética. Então, hoje a gente tem, sim, algumas drogas, duas especialmente, uma da MSD, outra da Pfizer, que tem antivirais, como você colocou, que tem tido uma resposta muito importante para quem já se contaminou. Não é uma coisa prévia, né? Então, tem de prévia a vacina e são os cuidados que a gente já falou aqui. Agora, caso a pessoa se contamine, a gente tem tido uma resposta muito importante. Eu acho que será uma boa coisa para o futuro muito breve, porque a gente já está aí em fase 3 dessas pesquisas, então é algo a mais. Mas a gente tem lidado com várias coisas, Cosmo, Maria Tereza. Por exemplo, a Covid longa, a gente tem tido várias sequelas, várias questões que se mantêm pós-Covid. Então, esses medicamentos eles vão ajudar bastante a não internação, não intubação, a diminuição dos óbitos, é isso especialmente que eles têm demonstrado, diminuição da doença grave e diminuição do óbito, mas você tem contato com o vírus selvagem. Se você
se infectar. Então, o ideal é vacine-se, façam tudo para não pegar. Em pegando, a gente tem essa resposta desses medicamentos, que são ótimos, completamente diferentes daqueles medicamentos anteriores de tratamento precoce, porque houve um movimento inicial de se experimentar e muito rapidamente se viu que aquilo não servia. Esses não, esses são medicamentos que a gente já tem respostas e a gente tem sim, tudo isso vai se somando a um enfrentamento melhor da pandemia, da doença, e nos preparando para vivenciar outras coisas, com o que a gente vem vivendo, com o desmatamento, com as grandes desigualdades que a gente tem. Então, provavelmente, a gente tem que aprender que vai lidar com outras situações pandêmicas, infelizmente. Sem dúvida. Verdade. Bom, conversamos com a médica sanitarista Karina Calife. Doutora, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Abraço.